Desencarnação. Começamos a aula teórica. Gente, esse capítulo de desencarnação, ele vai trazer uns 3 ou 4 relatos, né? Desses espíritos que desencarnaram aqui. Então, eles vão contar como foi o desencarne, né? Então, vocês aí que conhecem o ente desencarnado de vocês, né, sabem aí em qual vibração eles partiram, né? Então, pode ter, né, histórias bem parecidas aqui, né? Vocês vão escutar e podem dizer assim, nossa, isso parece, né? Pode ter acontecido isso com determinada pessoa lá de casa, né? E é muito engraçado. Então, nós vamos atentar a esses relatos aí e ver se tem correlação, né, com algum dos nossos entes queridos. Começamos a aula teórica narrando nossas próprias desencarnações. Todos, de fato, têm uma interessante história para contar. Ninguém teve a desencarnação da mesma forma, embora seja natural e para todos. Narrei a mim em poucas palavras. Desencarnei por aneurisma cerebral, nada vi ou percebi. Para mim foi como dormir e acordar entre amigos. Adaptei-me logo, era espírita e esse fato ajudou-me muito. Veio com diploma, exclamou Ivo brincando. Sabia que ia lhe acontecer e o que ia encontrar. É bem esperto. De fato, respondi. Quem tem religião interiormente e vive de acordo com o evangelho é esperto. O espiritismo bem compreendido educa para a continuação da vida. Acha, Patrícia, que pelo fato de você ter sido espírita, teve e tem recebido muito aqui no plano espiritual? Perguntou Zé, também referindo-se ao fato de Flor Azul nos acompanhar nas excursões por minha causa. Zé, o espiritismo proporcionou-me um ambiente propício para realizar-me interiormente. Segui realmente a doutrina de Allan Kardec, vivi o evangelho de Jesus. Dona Isaura interrompeu delicadamente. Patrícia enquadra-se bem num dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Olha lá como eles têm plena ciência, né, do Evangelho. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, assim como nós, né? Chamando, nós estamos chamando a todo momento, né? Fazendo barulho a todo momento. Mas vejam bem, né? O grupo tem 27 mil, quase 700 pessoas já, né, Dani? Olha quantas pessoas estão interessadas em estudar. 19. Muitos os chamados e poucos escolhidos, né? Poucos também querem entendimento. No item 12 que nos diz, aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muitos lhes será dado. Né? Então isso a gente leva também, não só pelo fato de ser espírita não, tá? Quando a vida muito nos dá, muito nos é cobrado, tá? Então, se Deus te deu a oportunidade de um determinado entendimento, de uma determinada posição social, para que você possa estender a mão ao outro e você não o faz, né? Muito você será cobrado, né? E aquele que sabe aproveitar, né, todas essas oportunidades, muito o será dado, né? Não confundindo-se aí a questão da caridade por vaidade, né? Mas é aquelas coisas puras e simples, aquelas coisas aos quais, né, nós precisamos compreender, entender e fazer de fato, né, a caridade pura dentro de tudo aquilo que nós estamos inseridos, né? Então, se nós temos um conhecimento, também adquirimos um determinado conhecimento, né? Muito também se espera de nossa conduta, da nossa conduta na questão de, olha, você sabe que isso está errado e ainda assim você está fazendo, né? Então muito você será cobrado, né?
Porque você teve o entendimento, você está, né, com sua mente aberta, você tem aí domínio de tudo entre si, você sabe o caminho que você precisa seguir, você teve a oportunidade de aprender e ainda assim está em caminhos tortuosos, muito também te será cobrado, tá? Então é isso que nós precisamos nos atentar, tá bom? Zé narrou a sua desencarnação. A minha desencarnação foi o máximo. Ó, quanto que a gente pensa, hein? Que eles iam falar isso, hein? A minha desencarnação foi o máximo. É de morrer de rir. Morri de susto. Verdade. Estava bem, pelo menos nada sentia. Um dia, um amigo e eu fomos dar um passeio de carro. Ao atravessar a linha do trem, o carro parou. Enguiçou e nada de pegar. Nisso, o trem vinha vindo. Meu amigo correu para fora do carro. A aflição fez-me ficar parado. Meu amigo gritou para que eu saísse. E como não saí, ele voltou e tentou de novo fazer o carro pegar. Até que pegou e saiu um segundo antes que o trem passasse. Que susto, hein, Zé? Nada de responder. Meu coração simplesmente parou, fazendo-me ter morte instantânea. Ou seja, né? Ele infartou ali de susto e desencarnou. Na verdade, só escutei meu amigo falando. Depois perdi os sentidos. Meu espírito adormeceu. Acordei sozinho. Estava caído perto da linha do trem. Não senti nada. Levantei e fui para casa. Lá, uma choradeira total. Entrei e outro susto. Vi-me no caixão. Senti-me mal e ninguém ligou. Confuso fiquei a pensar, morri? Fiquei louco? Foi um outro sujeito parecido comigo que morreu? Mas ninguém me via. Resolvi apelar. Na hora do aperto, como sempre, recorre-se a quem, né? A Deus. Comecei a gritar a Deus pedindo perdão e socorro. Senti ser chacoalhado. Calma, Zé, que escândalo! Era minha mãe que já desencarnara há tempo. Mãe, disse gritando, me socorre, morri ou estou louco? Calma, filho, tente se acalmar. A senhora é assombração? Perguntei mais calmo. Não, sou sua mãe que muito o amo. Não tenha medo, vou ajudá-lo. Mamãe levou-me para um canto da casa onde não havia ninguém e voltou à sala onde estava o caixão com meu corpo, para acabar de desligar-me dele. 2 amigos passaram perto de mim e comentaram: o Zé deve estar contando piadas a São Pedro. O outro respondeu: morreu de susto. Isso é jeito de morrer? Piadas a São Pedro, pensei. Estou passando um tremendo aperto. Aí, um grupo de senhoras começou a orar. Senti-me melhor e mais calmo. Foi me dando sono. Venha, Zé, disse mamãe. Acomodei-me nos braços dela e dormi. Acordei e pensei ter sonhado, mas logo me certifiquei de que tudo era verdade. Sempre fui muito alegre e católico frequentador da igreja. Aceitei bem o fato e tratei de me acostumar à nova vida. Logo estava trabalhando e hoje faço esse curso para melhor servir. Então, que bom, né? Que ele, apesar desse susto que ele passou, né? Ele teve socorro e subiu aí para um posto de socorro ou por uma colônia. E hoje está na colônia e está aí fazendo até curso, né? Eu fui ateu. Iniciou Ivo. Ateu convicto de que estava certo. Achava, quando encarnado, que tudo era pelo acaso. Deus era uma personalidade inventada para aterrorizar os ignorantes. Não existia nada além da morte do corpo. Fiquei doente, uma grave doença que me acamou. Aí, às vezes, me perguntava, será que estou certo? Fiquei com medo e julguei que a doença é que me dava temor. A ideia do suicídio veio,
porém repeli. Não era covarde. Aguentaria o sofrimento. Resolvi esperar até o fim. Não acreditar em nada é triste, não se tem consolo. E pensando que acabamos, dá uma sensação agoniada. Então a gente vai parar um pouquinho para a gente falar o seguinte, né? Aquelas pessoas que não acreditam na vida após a morte, né? Eu até conversando com o Evandro outro dia, que a gente conversa muito a respeito da espiritualidade, né? E das pessoas que estão na Terra. Então muitas pessoas não acreditam, né? Acham aí que a espiritualidade tem que provar-lhes alguma coisa, né? Me prove se é verdade, me prove se é mesmo, né? É isso que acontece. Então, gente, a espiritualidade amiga, ela não está nem um pouco interessada em provar nada para ninguém, tá? Por quê? Porque nós somos espíritos, nós só estamos na carne. Nós é que somos, né? Mesquinhos demais, nós é que às vezes somos limitados e ignorantes e não entendemos isso, né? O desencarne e a morte está aí para todos nós, né? Então a espiritualidade não tem que se preocupar com isso, né? Por quê? Porque o ceticismo vai acabar quando nós abrimos os nossos olhos espirituais e esses olhos, né, vão ser abertos para todos nós. Todos nós vamos desencarnar um dia, né? Isso é uma coisa que ninguém, né, pode aí negar. Nós todos vamos desencarnar, né? E é nessa hora, né, que vai ser tirado da nossa face o véu, né, para a gente poder acreditar de fato aquilo que está diante dos nossos olhos. Bom? Então a espiritualidade não tem interesse nenhum em provar nada para ninguém, porque ela sabe, né, que o desencarne ele vem para todos, que nós estamos aqui apenas de passagem. Não percebi minha desencarnação. Continuei muito tempo agindo como doente no hospital, sentindo o abandono dos meus familiares. Depois fui retirado do hospital por espíritos brincalhões e levados ao cemitério. Falaram que morri, que desencarnei, mas não conseguia entender nada. Não sabia orar, o pouco do evangelho que conhecia não me vinha à mente, pois nunca prestara atenção nele. Encarnado, ria das pessoas religiosas, mas não fui mal. Se não fiz o bem, tampouco fiz o mal. Fui pego por entidades maldosas e levadas para uma cidade do umbral como escravo. Tinha que fazer certos tipos de trabalho para eles. Anos fiquei assim, até que entendi tudo. A vida continua após a morte do corpo, e Deus existe. Cansado de sofrer, recorri a esse Deus em que não acreditava, que é nosso Pai amoroso. O socorro não veio de imediato, mas não desisti. A cada dia, com mais fé, clamei por auxílio. Aí, ó, se alguém for parar para um umbral, ó, aí, ó, já sabe como é que tem que fazer, né? Fui socorrido, levado a um posto. Agradecido e querendo ficar bom, recuperei-me e passei a ser útil. No posto fiquei muito tempo. Depois vim para a colônia trabalhar. Mudei muitas vezes a forma de trabalho para conhecer como é viver por aqui. Tendo conseguido pelo meu trabalho elogios, porque nunca fui preguiçoso, conhecer como é viver... Gente, ó, tô toda errada, ó. Tendo conseguido pelo meu trabalho elogios, porque nunca fui preguiçoso, e trabalhar forçado como escravo é bem penoso, mas aprender-lhe a trabalhar, pedi para estudar. Penso que se conhecer este mundo maravilhoso, posso firmar minha fé e ser útil com maior segurança. Desencarnei há 45 anos. 25 anos sofri vagando no umbral. 25 anos é muita coisa, mas foi justo. Quem descrede tudo só é acordado pelo sofrimento. Ivo, indagou Luísa, se você tivesse sido mal, iria sofrer mais? Certamente que sim. Acredito que mais e por mais tempo. Terezinha falou de sua desencarnação. Ela é calma, fala mansa, é muito simpática. Quando fala mansa, a gente lembra da Dani, né?
A Dana é toda mansinha para conversar, né? Toda calminha. Aí chega a Ana, né? Falando alto, espiritada, né? Então a fala mansa aí e a simpática né? E meiguinha é a Dana, né? Eu não tô dizendo que é você não, viu, Dani? O caso da Terezinha não. Mas vamos lá, qual que é o caso da Terezinha? Era muito rigorosa, gostava muito de orar, mas infelizmente a religião não me ensinou o que seria a morte. Então é aquilo, né? São aquelas pessoas que estão dentro da igreja, né? Mas nada absorvem, nada aprendem. É aquelas pessoas que estão lá inseridos na igreja, mas que ainda não aprendeu uma oração verdadeira, uma oração em forma de conversa. Não aprendeu que pode sim rezar um Pai Nosso, mas desde que seja de uma forma raciocinada, sabendo aquilo que está dizendo, desejando, né, que aquilo de fato aconteça, né? Então a pessoa está ali inserida naquele meio, mas ela está ao mesmo tempo perdida. Tive um câncer generalizado que me causou muito sofrimento. Aí indagava a mim mesmo: por que sofro tanto? Deus está sendo injusto comigo. Procurava fortalecer-me na fé, mas não entendia. E a fé sem raciocínio é difícil de manter. Desencarnei e fui levada para um posto. Melhorei logo, mas pensava ainda estar encarnada e me curando. Quando me falaram que desencarnei, não acreditei. Depois, ao pensar e analisar, fiquei tremendamente decepcionada por não ser como pensava e me tornei apática. Não queria nada, não queria escutar ninguém e pensei novamente: que adiantou ter sido boa e devota? Ah lá, colocando a culpa em Deus, né? Deus estaria sendo injusto comigo? Os orientadores do posto levaram-me a uma reunião espírita. Quando é assim, né, gente, tem necessidade de entendimento e às vezes até de falar. No centro, vi muitos mutilados e sofredores e escutei do orientador: viu como valeu ter sido boa e devota? Observe bem que muitos, ao terem o corpo morto, não tiveram a cura como você. Não foram levados para um socorro. Fiquei olhando tudo curiosa. Não me incorporei, só escutei. E voltei diferente. Muitas vezes fui às reuniões e juntamente com orientadores fui conhecer o umbral. Ou seja, né, foi levar para ela a realidade, né? Melhorei, saí da apatia e pude saber que minha desencarnação com sofrimento foi para quitar o passado de erros. O mundo espiritual me fascinou e de ajudada passei a ajudante. Hoje tenho a graça de estar aprendendo para servir com mais sabedoria. Hilda, com simplicidade, narrou sua desencarnação. Estava feliz, casada com o homem que amava, e minha casa era um sonho. Ao ficar grávida, senti-me a mais feliz das mulheres. Meu parto complicou e desencarnei após ter tido uma menina. Fui socorrida e levada após a morte do meu corpo para um posto de socorro. Como sofri! Esforçava-me para não me revoltar. Sentia o choro dos meus pais e do esposo. Deixar tudo quando é feliz não é fácil. Só tivermos compreensão. Gente, eu me perco, né? Às vezes, né? Só se tivermos compreensão como Patrícia, que também era feliz e continuou sendo. Meus pais pegaram a menina, minha filha, para criar, e meu esposo voltou para a casa de seus pais. Sentia tanta falta deles, queria tanto ter cuidado, acariciado, pegado e amamentado minha filha, queria estar encarnada. Só pensando neles, não dei atenção a mais nada. Tive de ser doutrinada através de uma incorporação num centro espírita e fazer um tratamento com um médico psicólogo aqui. Só aos poucos fui me acostumando. Meu esposo casou-se de novo e tem outros filhos. Minha filha já é uma adolescente. Agora amo viver aqui, mas não foi fácil.
Tudo que passei foi um aprendizado difícil, mas necessário ao meu espírito. A desencarnação é o nascer do espírito para o mundo espiritual. Tivemos aula de anatomia. Estudamos os pontos de força e vimos em filmes como se faz para desligar o perispírito do corpo morto. As equipes de socorro que fazem esse desligamento reúnem-se normalmente em grupos de 3 a 4 socorristas. Para trabalhar nesse processo, fazem longo estudo e treinamento e só podem realizar o desligamento imediato de poucas pessoas. Por isso, não são muitos nessas tarefas. Vimos o trabalho deles em filmes, quando faziam vários desligamentos. Depois desse curso, qualquer um de nós poderia desligar alguém após seu corpo ter morrido, mas não devemos fazer isso sem ordem superior. É bom saber. Saber é poder fazer. O desligamento se faz de várias formas. Minutos após a morte do corpo, alguns dias ou meses. Isso depende do merecimento de quem desencarna. Ou seja, né? Aquelas pessoas que, lembram lá em Violetas, né? Tinham gente lá tão ligada à matéria, tão ligada ao corpo físico, né? Que estava ali. Era necessário ele permanecer vendo ali a deteriorização do corpo, né? Físico, o apodrecimento do corpo, né? Para poder entender de fato, né? Que aquilo ali era somente matéria e que ele precisava desprender-se daquilo, né? Uma coisa triste aí também, né? Estudamos muito a parte do corpo humano e, utilizando bonecos, vimos como se faz o desligamento. Esses bonecos são cópias fiéis do corpo humano e do perispírito. Entendemos perfeitamente como funciona o corpo físico, o que ocorre com ele e como se desintegra. Impressionei-me ao ver em filmes o desligamento de pessoas que se suicidam. Sempre é muito tempo após a desencarnação. Então, né, gente, para vocês verem aí, se eu tenho um ente que cometeu suicídio, né, e esse suicídio é recente, né, não adianta o quê? A pessoa ficar, quero notícia, quero notícia, quero notícia. Vai ter notícia? Pode-se ter, né? Os espíritos que trabalham com as notícias têm. Mas essas notícias não vão chegar até vocês, porque essas notícias não vão ser boas, né? E isso aí atrapalha muito, né, o estado de equilíbrio, tanto da família terrena, quanto daquele que está nesse estado aí sem desligamento. Que triste, é a pior desencarnação, embora seja cada caso um caso, mas sofre muito quem pratica esse crime contra si mesmo. A aula teórica foi muito boa e esperava ansiosa pela aula prática. Nós encerramos assim, então, o capítulo 6, Desencarnação.